Foi. Não, mas está entrando outra pessoa, Francisco de Paula. São pessoas que estão entrando. Oi. Não. Oi, tudo bom? Como é que tá, Luísa? Oi, Magali. Oi, prazer em te conhecer, tudo bom? Tudo bom, prazer, coisa boa estar aqui. Oi, Clara. Que Luísa, bom. tudo bem? Tudo Tu bem? sabe que a gente trocou a plataforma, por isso que a gente está um pouquinho assim, organizando aqui os últimos detalhes. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Fiquei feliz que eu não cheguei, que eu já estava disponível um pouquinho antes. Eu estava com muito medo de chegar na hora com uns minutinhos já passados do horário. Não tem problema também, a gente está te aguardando com grande expectativa. Oi, pessoal. Nossa, quantos amigos queridos. Que bom reencontrar vocês aqui, coisa boa. Oi, pessoal, já está sendo gravado, né? Claro, já está. Sim. Só uns minutinhos a gente já pode começar, né, Clara? Sim, eu vou começar a aguardar mais acho que uns 5 minutos, uma coisa assim, e aí a gente já vai iniciando. Tá ótimo. Só para me lembrar, eu tenho quanto tempo de fala, ainda que por mim podem ficar muito à vontade para me interromper, mas assim, para eu não passar do tempo, quanto tempo eu tenho para falar? A nossa atividade tem duração de 1h30, então, acho que talvez uns 45, um pouco por aí, assim, e aí a gente passa também para a gente poder discutir um pouco. Uhum. Mas como tu te organizou também. Tá ótimo. Oi, pessoal, estão chegando ainda. A gente alterou a plataforma pelo número de inscritos, então por isso que o link mudou hoje. Eu acabei de passar o link para o doutor Henrique Hornstein, lá do Rio de Janeiro, que ele me mandou uma mensagem há pouco que ele não tinha conseguido se inscrever, daí eu tomei a liberdade de passar diretamente o link para ele. Que bom, coisa boa. Bem-vindo todos. Oi, Luísa. Beijo. Oi, beijo. Que medusa linda na divulgação, né? Também. Muito atraente a medusa. Convidativa, né? Muito convidativa. A divulgação ficou muito linda. Que bom que tu gostasse, Luísa. Ficou muito elegante, muito atrativa, assim. Para mim foi... Eu mandava fazendo a divulgação do evento, mas mostrando também. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito. E que bom, e acho que isso tem a ver com os novos olhares para a Medusa também. Uhum. Luísa, que eu acho que tu também vai nos trazer um pouco hoje. Uhum. Sim, a gente está... Na verdade, o mito da Medusa me veio a ideia de... Depois eu vou explicar melhor de onde que nasceu o meu envolvimento com o tema, mas ano passado. E, enfim, né, tive uma atividade que daí eu apresentei, falei do mito um tantinho, assim, entrecortado pela teoria do Ferenczi, principalmente, e nem tinha me dado conta, fui me dar conta, claro, daí esse ano que o texto do Freud está fazendo 100 anos, e daí esse ano uma série de atividades, né, trazendo de volta a cabeça da Medusa e discussões sobre a Medusa, ou seja, estamos em tempos de pensar e repensar o mito da Medusa. Bom, eu vou começando devagarinho, Clara, né? Porque eu tenho muito... Acho que está ótimo. Podemos começar. Podemos começar, então. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou a Clara Faixo Nardi, eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicoterapia psicanalítica pelo ITPOA,
sou mestranda em Psicologia e Saúde pela UFSPA. Hoje eu vou coordenar a atividade, na atividade que a gente tem como convidada, então, a Luísa Moura, que tem como título O Mito da Medusa, Reflexões sobre a Identificação com o Agressor. Sejam todos e todas bem-vindas, né? Luísa, quero te agradecer pela tua presença e vou apresentar, então, nossa convidada. A Luísa Moura, ela é psicóloga clínica, bacharel em comunicação social, e ela é membro do Seminários Winnicott de Porto Alegre, do Comitê Sandor Ferenczi, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Sandor Ferenczi, e a Luísa também é coautora nos livros Breve Ensaio sobre a Maldade, Paixão e Criatividade, Estudos sobre Kahlo, Claudel e Chanel. Além disso, também, a Luísa é autora do livro Ferenczi e Winnicott, A Análise de Adultos na Língua da Infância. Luísa, é um prazer te receber, né? Foi um prazer conversar contigo também antes da nossa atividade. E passo, então, a palavra para ti. A ideia, então, é que a Luísa, né, faça a fala dela e, após isso, a gente possa discutir e conversar um pouco também sobre o que a Luísa vai nos trazer hoje. Obrigada, Luísa. Obrigada, Clara. Obrigada. Vou pedir para Renata. Renata, tu consegue silenciar o áudio? E para todos, se puderem cuidar também com seus microfones. Pronto, Bianca, obrigada. A novela que tinha esse tema é do meu, esse tema musical é do meu tempo. Agradeço imensamente o convite, que é um lugar que eu tenho o prazer de transitar já há um bom tempo. Mimojo, né? Ângela Mendes, só para te avisar o teu microfone. Obrigada. Eu acho que quando as pessoas entram na atividade, o microfone abre, então acaba acontecendo um pouquinho isso. A gente vai ajustando. Agora é a Juju que está de microfone aberto. Desculpa. Jussarinha. Oi, obrigada, Ju. Pronto, vamos lá. Bom, imagina. Bom, né, queria agradecer muito o pessoal do IT, que é, como eu estava falando, uma instituição que eu tenho um prazer enorme já de ter transitado. Luísa, teu áudio fechou. Eu acho que a Renata configurou para fechar todos os dados e teu áudio acabou fechando junto. Oi. Então pronto, vamos lá. Faz parte do online, a gente tem que ir fazendo uns ajustes. Não, né? Tranquilo, para mim, tranquilo. Agradecer, então, o pessoal do IT, que é essa instituição que eu tenho o prazer, né, de poder circular de tempos em tempos, já faz um bom tempo, por sinal. É uma instituição que se caracteriza já há décadas pelo estudo de Sandor Ferenczi, provavelmente a primeira instituição do nosso estado, né, que começou a trazer ideias e criar possibilidades, né, de discussões em torno das ideias dele. Então, agradeço muito. Eu queria trazer para vocês mais ou menos o formato que eu pensei de fazer a minha apresentação, porque, como eu estava comentando, o ano passado eu fui convidada para fazer parte de um projeto chamado Cartas para Afrodite. É um projeto coordenado pela Cristiane Felipe, que, por sinal, faz parte do Comitê Sandor Ferenczi, e pela Jane Fischer Barros. É muito legal esse projeto e elas me convidaram. E daí surgiu para quem que mandaria uma carta para Afrodite, né? Fiquei pensando, quem vai ser a minha personagem que tem uma carta para escrever para Afrodite? Porque esse é o formato, né? É sempre alguém enviando uma carta para Afrodite, o formato do projeto. Daí, enfim, me veio a ideia, né, de que fosse a Medusa enviando essa carta, e então eu tenho uma carta que eu vou ler no final da apresentação, que um pouquinho atualizada, mexi um pouquinho, dei uma revisada, mas é a carta que a Medusa enviou para Afrodite. Mas o início mesmo, eu queria ir conversando com vocês um pouco sobre, obviamente, a teoria do Ferenczi, como é que ele chega na questão da identificação com o agressor e quais são os possíveis enlaces, né, e usando o mito da Medusa como uma ilustração. Queria fazer uma outra observação antes de entrar mais na teoria, é que, como a Clara leu para vocês, um livro que eu tenho publicado em coautoria com o Otteral, com José Otteral,
É um livro de 2001, se não me engano. Eu estava grávida quando a gente estava terminando o livro, por isso eu acho que é 2001. É um livro que fala sobre o processo criativo da Camille Claudel, da Coco Chanel e da Frida Kahlo. Então, né, a partir desse projeto, dessa ideia, obviamente a gente pesquisou bastante a vida da Camille Claudel, que era uma das personagens, né, tema do livro, e uma das grandes obras da Camille Claudel é a Perseu e a Medusa. E é considerado por ela, apesar de ser uma obra que mostra um autor, um artista muito maduro, né, muito original, muito livre, né? É uma obra com características claramente, né, que revela uma artista genial, né? Para Camille Claudel, Perseu e a Medusa tem o sentido da grande queda, né? Marca a queda dela, né? A queda em termos de lucidez, de possibilidade de transitar pelo mundo, de suportar tensões. Ela mesma diz, né, que Perseu e a Medusa representam a grande queda. E isso, enfim, né, sempre me gerou questões, primeiro porque é uma obra de arte com muita maturidade, né, com muito brilhantismo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que depois algumas obras de arte a Camille destruía, enterrava pedaços, né, mas Perseu e a Medusa é uma obra muito íntegra, ainda que a Medusa esteja decepada na cena. Me chamava, então, muito a atenção, e também me chamava muito a atenção a Camille Claudel trazer como uma das suas grandes obras a cena em que o Perseu triunfante traz com ele a cabeça da Medusa, né? Triunfante, é uma cena de triunfo muito poderosa, em que o corpo da Medusa está caída no chão, nem sempre Perseu e a Medusa é retratado, incluindo o corpo da Medusa, né? A Medusa está caída no chão, o corpo dela, e ele está triunfante, dá a entender, inclusive, que ele está pisando com um dos pés no corpo dela, enquanto ele leva a cabeça na mão, né? Como alguém que está mostrando a sua glória, né? Enfim. Luísa, novamente o microfone. Acho que como a Renata está tentando manter todos fechados, acaba acontecendo isso. Não, desculpa te interromper. Vai me avisando, para. Ao mesmo tempo, então, né? Sempre me chamou a atenção dela trazer essa obra do Perseu triunfante, quando, na verdade, ela, né, foi vítima de uma situação, né, de submissão. Não estou falando só do Rodin, né, submissão à época, à cultura, ao mundo artístico da época, né, ao próprio irmão, Paul Claudel, né, à família, à mãe, enfim. Né, ela foi vítima de tirania e apresenta essa obra. E eu tinha uma ideia que ela estava homenageando o Perseu nessa obra. Né? Agora, repensando, acho que não. Né? Ela retrata de uma forma magnífica o Perseu, mas ela estava fazendo uma denúncia. E obviamente, quanto mais eu conheci o mito da Medusa, mais eu tenho certeza que ela estava fazendo uma Medusa, uma denúncia quando ela nos traz essa obra. É o último grito dela antes da queda, digamos assim, né? Já que ela diz que essa obra é a queda. Eu queria ler para vocês uma passagem. O Paul Claudel, o irmão da Camille, 4 anos mais jovem que ela, que teve toda a juventude muito próximo dela e foi se distanciando na medida em que ela foi se envolvendo com o Rodin, ele é um grande poeta, né? Um homem muito destacado em termos da vida cultural da França, não só da França, ele morou em diversos países, e ele tem uma fala, né, uma escrita, uma prosa poética falando do Perseu e da Medusa, da obra da Camille Claudel.
que é uma obra que ela finalizou em 1902. Ela começou o projeto em 1897. Então, Poclodel escreve: e chego a esta sinistra figura que se ergue como conclusão de uma carreira dolorosa, antes que se abram trevas definitivas. Perseu, aquele que mata sem olhar. Afinal, qual é esta cabeça de cabeleira sanguinolenta que ele leva atrás de si, senão a da loucura? Esse rosto na extremidade desse braço erguido, sim, creio reconhecer esses traços descompostos. Perseu, vitorioso, erguendo sobre o seu ombro a cabeça da Medusa, como se uma segunda cabeça sua ela fosse. Com a outra mão, segura o espelho que lhe serviu de escudo. Medusa caída sobre os pés de Perseu, com um corpo delicado, com suas asas retraídas, mais parece um anjo que um monstro. O resto é silêncio. Poclodel. De alguma forma, repetidamente, continuamente, o dom da escrita que ele tinha, ele traduzia ou tentava traduzir em palavras várias significativas obras de arte da Camille Claudel. Isso é bastante recorrente. Tem passagens lindas dele falando sobre as novas criações dela. Bom, a ideia de falar de identificação com o agressor até a gente chegar à carta da Medusa para Afrodite. Não tem, como a gente apresentar esse conceito sem falar um pouquinho do Sándor Ferenczi. O Sándor Ferenczi, esse autor contemporâneo ao Freud, ele começa a fazer parte do grupo da psicanálise em 1908. E o Ferenczi teve uma característica que era reconhecida, que ele era um analista que recebia casos difíceis. Então, ele era referência na Europa para encaminhamentos de casos difíceis, de toda a Europa, porque como os tratamentos eram muito breves, então ele recebia encaminhamentos de vários países, de colegas de vários países diferentes. O Ferenczi, então, vai acumulando uma experiência muito grande com casos difíceis, com situações de pacientes que se colocam em risco, repetidamente em risco emocional, risco físico, automutilações, enfim. Ele tem um trânsito e uma clínica muito rica nesse sentido, de manifestações humanas de todas as ordens. Até porque uma outra característica interessante do Ferenczi é que ele era muito tranquilo para não cobrar os pacientes que não podiam pagar. Então, obviamente, isso abria um leque maior ainda de possibilidades de recebimento de pacientes com características peculiares e não comuns nos consultórios de psicanálise. O Ferenczi, então, com essa experiência vasta, ele morre em 33, a psicanálise chega para ele e ele chega para a psicanálise em 1908. Ele morre em 33, com apenas 59 anos, super jovem, 6 anos antes do Freud morrer, o Ferenczi morre. Na medida em que vai evoluindo a história e as contribuições dele dentro da psicanálise, ele vai ficando com um desconforto no que é oferecido em termos de teoria e de técnica para a compreensão desses casos mais graves, que transitam pela clínica dele. O Ferenczi tem um olhar muito gentil, assim como a gente sabe que o Winnicott, muitos autores contemporâneos, autores do grupo independente, vão desenvolvendo um olhar muito gentil para os mecanismos de defesa, para os arranjos psíquicos em nome da sobrevivência.
né, para a sintomatologia, para os quadros, né, de classificação, inclusive. Eles têm um olhar, a gente sabe, né? O Winnicott, por exemplo, vai comentar em mais de uma passagem que o falso self traz o paciente para os nossos consultórios. O falso self que desempenhou a sua função no limite do que lhe foi possível é quem vai trazer e nos entregar o paciente barra criança para nós. Então, o Ferenczi já tinha esse olhar ali na década de 20, né? Cada vez mais avançando a década de 20, ele vai tentando lançar a mão de reflexões teóricas, renovações teóricas, retomadas teóricas que possam dar sustentação para ele entender esses pacientes mais graves. No final da década de 20, ele vai propor explicitamente, ainda que isso aparecesse em alguns textos dele anteriores, ele vai propor explicitamente que a retomada da ideia do trauma real como etiologia dos quadros graves, né, aconteça, né? Ele vê como urgente a necessidade de se reconsiderar a importância do trauma real. Claro que com isso ele está fazendo uma alusão à teoria da sedução do Freud, né, proposta em 1896, no texto Etiologia da Histeria, e logo abandonada pelo Freud, quando Freud vai propor que no centro das organizações defensivas dos quadros psiconeuróticos estaria a questão das fantasias barra desejos, né? Porque quando Freud fala em fantasia, tá embutida a ideia de desejo, não precisa necessariamente, mas a gente também já ouve fantasia carregada de um sentido de desejo, né? Quando Freud, então, vai trazer ao centro do entendimento das psiconeuroses, e muitas vezes quadros considerados psiconeuróticos, mas quadros graves, na verdade, e o Freud vai trazer para o centro a questão da fantasia barra desejo, repressão, sintoma. O Ferenczi, então, propõe dar um salto e retomar a teoria da sedução, que é a teoria do trauma real, né? Poder voltar a valorizar a questão ambiental que depois o grupo independente vai trazer tão forte, né? A importância do ambiente no processo de amadurecimento do indivíduo. E, obviamente, isso vai marcar as teorias sobre etiologias de psicopatologia e vai marcar também as orientações e inovações técnicas, né? Partindo do pressuposto da extrema dependência do ser humano em relação ao ambiente, as questões referentes ao adoecimento e as orientações técnicas vão mudando de acordo com esse pensamento original e que, de certa forma, é a digital de cada autor, né? Quanto que o autor valoriza a questão ambiental no desenvolvimento do bebê e no desenvolvimento humano em geral. Bom, o Ferenczi faz essa proposta de retomada do trauma real, isso para sustentar uma clínica, né, para repensar algumas questões clínicas, para repensar os exageros interpretativos, para repensar a ideia pré-estabelecida sobre resistência do paciente, né, para repensar, para alertar para a resistência do analista e para propor uma questão importantíssima que passa a ser importantíssima na clínica dele a partir do final da década de 20, que é a questão da repetição e da diferença. A gente pode fazer um paralelo muito possível, muito próximo com a regressão à dependência do Winnicott. Então, o Ferenczi formula a ideia da importância de uma relação de confiança que favoreça o relaxamento, a partir desse relaxamento que o paciente possa viver ou experienciar o que ele vai chamar de neocatarse, e a partir da presença do analista que sustenta e dá o crédito para essa experiência de viver essa dor,
ou reviver essa dor, né, surge a possibilidade da mudança. Então, a possibilidade, o sentido terapêutico da psicanálise para Ferenczi passa a ser esse relaxamento que leva a uma neocatarse mediante um ambiente seguro, né? E que muitas vezes vai ter um sentido de inauguração. Pela primeira vez, essa dor foi acolhida. Né? Para sustentar essa clínica, vocês vejam como isso está conectado, né? Essa breve apresentação de uma formulação, de uma inovação técnica do Ferenczi, como ela está sustentada numa teoria do trauma real. Né? A possibilidade de que agora o ambiente se ofereça de uma forma diferente. Né? Totalmente sustentada na ideia de que o processo de amadurecimento se dá a partir de um ambiente capaz de acolher esse bebê. Bom, certamente, né, obviamente, quando o Ferenczi chega nessa proposta de retomada da teoria do trauma e crédito ao trauma, testemunho do trauma, que o analista possa ocupar esse lugar, é claro que ele está colocando em xeque a teoria da pulsão de morte, né? Que tinha nascido para auxiliar, entre outras coisas, para auxiliar Freud e os analistas em geral a pensar sobre os casos graves, sobre as compulsões à repetição, sobre os quadros de automutilação. Né? A teoria da pulsão de morte veio dar esse amparo para uma questão teórica que estava falhando. Estava falhando por quê? Para o próprio Freud, o princípio do prazer não estava dando conta dos quadros mais graves. Então, o Freud escreve além do princípio do prazer. Esse é um momento que Freud joga a toalha, porque ele brigou tanto pela questão do princípio do prazer com Jung, por exemplo, e daqui a pouco, em 1920, ele tem que considerar, é verdade, os casos graves, a gente não tem como fazer um entendimento desses casos e da etiologia desses casos a partir do princípio do prazer. Então, surge o além do princípio do prazer, que o Freud vai apresentar como uma força mais poderosa e mais primitiva do que o princípio do prazer. Ou seja, ele nem equipara. Em 1920, ele coloca a pulsão de morte como mais poderoso e mais primitivo do que o princípio do prazer. Bom, isso dá um acolhimento teórico, digamos assim, para os psicanalistas, para os pensadores entenderem a sua clínica, quando ela está sendo povoada por casos mais graves, mas para Ferenczi isso não dá conta, não dá conta, porque ele tem a experiência dele e a sensibilidade dele levou ele para um lugar em que ele empaticamente percebe que mesmo os sintomas destrutivos têm um sentido de preservação da vida ou de algo de verdadeiro, algo de genuíno, algo que ainda não foi corrompido pelas invasões e pelas necessidades de reação. Então, a identificação com o agressor, ela vai surgir, vai ser bem apresentada, vai ser apresentada mesmo só em 1932, no Confusão de Língua. Mas o Ferenczi, quando ele fala em autoplastia, autotomia, ele já está lidando com essa questão dos movimentos internos massivos em nome da sobrevivência e que cobram um preço. Essa é a questão para Ferenczi, Ferenczi não vê a necessidade de pensar em termos de pulsão de morte, porque ele compreende que as compulsões à repetição são muitas vezes formas equivocadas, que não dão conta da possibilidade de encaminhar melhor o sofrimento, mas é o que é possível fazer. E, de alguma forma,
mantém, talvez, o paciente vivo, com a esperança de encontrar um ambiente favorável. Então, o Ferenczi passa a ver com mais clareza, e cada vez mais clareza, a questão da compulsão à repetição e dos mecanismos de defesa e dos sintomas como tentativas de autotratamento, de autocura. O Massoud Khan usa essa expressão, o Ferenczi eu acho que não, mas o Massoud Khan depois vai usar lá, né, fazendo parte do grupo independente na década de 40, 50, ele vai usar a expressão que todo adoecimento tem um sentido, ou todo sintoma tem um sentido de autotratamento. Na medida que se tem essa ideia, a teoria da pulsão de morte deixa de ser necessária. Por mais que o resultado seja bizarro, o resultado final seja bizarro, seja assustador para quem olha de fora, para esses autores, a ideia era sobreviver, ou mesmo nas situações de suicídio, tem por trás uma necessidade de preservar uma parte que ainda não foi violada, não foi corrompida. Ou seja, o sentido da vida e da verdade está sempre sendo protegida, mesmo nos quadros e nas sintomatologias mais assustadoras para nós. O Ferenczi, então, só em 32, ele vai formular a identificação com o agressor, mas já lidando com isso há um bom tempo, durante toda a obra dele, com alguns textos de muito valor, em que ele já apresenta essa tendência de valorizar a questão, o ambiente e o trauma real. Eu vou só trazer um título aqui, quem tiver curiosidade de ler um texto lá do início do Ferenczi, em que ele já apresenta essas questões da importância do ambiente, que é o famoso texto, quem conhece Ferenczi conhece o texto, que é Adestramento de um Cavalo Selvagem. É um texto de 1913, ou seja, dos 5 primeiros anos do Ferenczi na psicanálise, em que ele vai falar sobre as invasões ambientais. Ele usa a experiência, ele é chamado para observar, ele é chamado pela prefeitura de Budapeste para observar um adestrador, um mestre ferrador, adestrando uma égua em praça pública em Budapeste. Ele, como um médico neurologista considerado, ele é chamado para avaliar. Esse mestre ferrador, ele é famoso em toda a Europa, e ele é chamado para avaliar se esse mestre ferrador, tão bem sucedido, que dá conta de qualquer cavalo selvagem, consegue adestrar qualquer cavalo selvagem, ele é chamado para avaliar se esse mestre ferrador usa de poderes sobrenaturais. É verdade, ele é chamado para fazer essa avaliação. E daí, claro, ele observa e nos relata nesse texto tão lindo e tão curtinho, ele vai relatar, quem conhece o Winnicott vai identificar isso que eu vou falar agora. Ele vai relatar como que esse mestre ferrador alterna subitamente a forma de tratar a égua, falando baixinho de forma sedutora no ouvido dela e bruscamente gritando, e se colocando de uma forma ameaçadora. Daqui a pouco vira, e começa de novo a falar num tom sedutor e bruscamente numa forma ameaçadora. Quem conhece o Winnicott está vendo aí a mãe imprevisível, e a criança, no caso a égua, que passa a ficar hipnotizada por aquela ação imprevisível, e tentar decodificar o que está acontecendo. E quando uma criança precocemente começa a decodificar o que está acontecendo, ela deixa de ser criança, se interrompe o descanso da infância, como o Winnicott vai chamar, mas o Ferenczi também fala
né, a irresponsabilidade da infância. Toda criança tem o direito de ser irresponsável. Né? As crianças que são atravessadas por situações traumáticas importantes, elas são arrancadas da irresponsabilidade da infância. O Winnicott vai falar disso e o Ferenczi já fala no final da década de 20. Na verdade, já está falando em 1913, quando ele apresenta o adestramento da égua selvagem, do cavalo selvagem. Autotomia é a primeira expressão que ele vai propor para falar de alguma coisa que aponta para a identificação com o agressor. Autotomia é uma expressão que ele pega emprestada da zoologia, que é a capacidade de alguns répteis de abandonarem a cauda quando o predador pisa na cauda. Então, o Ferenczi vai usar a expressão da zoologia para tentar colocar em palavras o que acontece em termos de clivagem, né? Quando a gente se sente, uma criança, um bebê se sente ameaçado. Né? Esse bebê, como eu estava falando, que sai do descanso, sai da sua irresponsabilidade e começa a lidar com o mundo dos adultos e se adultifica, e como o Winnicott vai falar, acontece uma hipertrofia mental para tentar dar conta disso. O Ferenczi nos traz essa imagem muito útil, né? Que é a ideia da autotomia. Uma parte é sacrificada, a cauda é sacrificada para que a vida se mantenha e o réptil possa fugir. Essa é uma imagem que é muito útil para a gente pensar em termos de clivagem. Bom, ele usa autotomia, depois autoplastia, que ele vai falar quando a vítima é impossibilitada de agir no ambiente, né? Fazer as malas, ir embora, chamar a polícia, enfim, fugir, né? Ou expulsar o agressor de casa. Quando existe uma impossibilidade de agir no ambiente, que ele chama de aloplastia, uma ação no ambiente, uma ação externa real, ele vai falar que automaticamente, isso em qualquer idade, né? E automaticamente vai entrar em marcha processos de autoplastia. Né? Quando a gente não pode fugir, nem mandar o agressor embora, inicia dentro de nós processos de sobreadaptação, autotomias emocionais, psíquicas, enfim. Processos de autotomia ou da clivagem. O processo de clivagem que passa a ser um mecanismo de defesa central para a gente pensar nesses pacientes mais graves, né, marcados por situações traumáticas importantes. Bom, então Ferenczi vai por esse caminho do adestramento do cavalo selvagem, entre outros vários textos, autoplastia, autotomia, autoplastia, até que em 32 ele propõe identificação com o agressor, o que eu acho complicado, né, o termo identificação. Eu acho que ele é tão falho, essa expressão identificação com o agressor, que 3 anos depois que o Ferenczi propõe esse termo, a Ana Freud vai publicar o Ego e os Mecanismos de Defesa. E ela vai propor, né, acho que a gente aprende na graduação, né, que a identificação com o agressor é um conceito, é um mecanismo de defesa proposto pela Ana Freud. Né? E daí ela tem um conceito que fecha melhor com o título do que o do Ferenczi, penso eu, né? Partindo da ideia de alguém que estabelece uma identificação, capaz de estabelecer uma identificação. O conceito para Ferenczi é que identificação com o agressor é um mecanismo de defesa que é recheado, que é composto por uma série de movimentos autoplásticos violentos. Todos se interrelacionam, claro. Né? O primeiro grande movimento dentro da identificação com o agressor é a clivagem. Né? Sai de cena a ideia
da repressão, né, como um mecanismo básico, porque a gente está falando, né, ou tentando dar conta de funcionamento de pacientes nos limites, né, pacientes nas fronteiras. Então, o mecanismo central, o primeiro que o Ferenczi vai destacar dentro da identificação com o agressor é a clivagem. Né? Um exemplo que todo mundo já passou por isso, viver uma situação de susto, né, de apreensão, né, de susto, quase fui atropelado, bati o carro, né, ou fui assaltado, né, vivi uma situação de choque. A gente mesmo, né, por mais que isso seja um episódio na nossa vida, já acontece, a gente já vivencia o mecanismo de defesa de clivagem. Né? Por exemplo, quando a gente vai contar para alguém e a gente se dá conta que, meu Deus, eu estou falando aqui para ti, mas a sensação é que não foi comigo. Né? Ou parece que eu olhei essa cena de fora, não foi comigo. O olhar do Ferenczi, batendo de novo nessa tecla, é de observar nesse mecanismo de defesa o valor defensivo efetivamente, né? E não um reflexo de uma tendência ao adoecimento. Né? Ele vai olhar esse mecanismo de defesa e vai nos assinalar como foi importante naquele momento essa clivagem. Como foi importante algo, como Ferenczi vai dizer no texto dele, algo se esgueirar para fora naquele momento. Né? Como que a clivagem protegeu uma parcela do eu. Agora, é tudo muito relacionado, né? O que vai acontecendo, né? Esses mecanismos violentos em marcha a partir de um choque traumático. O Ferenczi vai assinalar que é uma tendência, quando se vive uma situação traumática, se sentir, não é se criar, é sentir um véu onírico no fato, né? O fato fica na nossa memória de uma forma e num lugar que parece que tem um véu onírico, né? Ou seja, a gente tem uma certa descrença no fato, né? Pela violência, pelo caráter de invasão, enfim, de interrupção da nossa vida, né? Mesmo que a gente não seja criança, interrupção do nosso descanso, para poder colocar aquilo em algum lugar dentro de nós, é necessário colocar um véu onírico. Claro que isso está totalmente ligado à questão da clivagem. Junto com esse processo de sobrevivência ao trauma, um outro ponto importantíssimo, que eu acho que talvez seja o mais pensado quando a gente pensa em identificação com o agressor, é o processo de autoculpabilização. Né? E, numa certa medida, a absolvição do agressor. É claro que se paga um preço tremendo para se absolver um agressor. Né? A vítima paga um preço tremendo para absolver um agressor. Né? Quanto mais existe envolvimento e dependência emocional ou física entre a vítima e o agressor, mais vai ser necessário se colocar em marcha esse processo de absolvição do agressor. Isso diz respeito a uma morte psíquica de uma grande parte do eu. Né? Tem muita coisa tem que morrer para que a ideia de que o agressor não é o agressor se sustente. Bom, basicamente a gente pode pensar, né, na clivagem, no sentido onírico da memória e nessa tentativa de absolvição do agressor com a consequente autorresponsabilização ou autoculpabilização. Né? Tanto mais violento é esse processo de identificação com o agressor, obviamente, quanto maior a dependência em relação a esse agressor.
sempre existe uma situação de submissão envolvida, obviamente, né? Mesmo que seja uma situação pontual, um assalto, né? Ou, alguma coisa em que o outro tem um poder, né? O outro tem o poder, uma coisa que eu penso muito assim, um assalto sem arma, né? Mas aquele que assalta, né? Ou aquele que ameaça, ele tem o poder da informação. Todo aquele que é surpreendido está destituído de poder. Quem sabe o que vai acontecer está com poder, né? Agora, vocês imaginem a assimetria, a gente já está falando de uma situação de assimetria, assim, né? Daquele que surpreende o outro, que dá um susto no outro, não precisa nem ser um assalto, né? Brincar de dar um susto. Agora, vocês imaginem a violência dos mecanismos de defesa numa situação familiar contínua, né, de agressão com um bebê ou com uma criança que não tem referência sobre como é ser uma criança, como é ter uma família, a não ser dentro daquela cena familiar, né, sem referência, né, nesse processo contínuo de estabelecer colocar em marcha, lançar mão de mecanismos que favoreçam minimamente a sobrevivência da esperança, né? Esperança em si e no outro, né? E a ilusão, um mecanismo que acaba sendo, né, mecanismos que acabam sendo muito importantes, preponderantes, são os mecanismos carregados de defesa onipotente, né? A crença que vai poder mudar o outro, que vai fazer alguma coisa que vai fazer diferença, que o agressor vai tratar com mais carinho, ou vai ser diferente, que a situação familiar vai mudar, né? Pensando nas crianças, mas isso também, né, nos adultos. Bom, agora eu falando isso, né, só para falar de uma forma corriqueira, mas que eu acho que é muito interessante, tem sido muito abordado em filmes, séries, a própria síndrome de Estocolmo. Não é impressão nossa, é verdade, tem uma ligação muito forte, é um jeito mais simples né, que foi formulado e que é muito interessante, é um jeito mais corriqueiro de falar da identificação com o agressor, né? E pensar a síndrome de Estocolmo como uma defesa em nome da sobrevivência, se criar uma ideia de que existe uma parceria com o agressor, né? Fantasiar a possibilidade de que existe uma parceria. Bom, a questão, né, chegando na Medusa, a questão é que é incrível como esse mito foi divulgado, inclusive no nosso meio, né, na psicologia, na psicanálise, sempre com o enfoque da Medusa monstruosa, ameaçadora, e o Perseu como o grande herói. É incrível como isso foi divulgado, mesmo se tendo muito claro, né, que ela foi vítima de estupro do Poseidon, né, foi vítima da ação vingativa, invejosa da Atena, né, e mesmo assim, apesar do mito nos contar tudo isso, né, o foco ficava na monstruosidade da Medusa e na ideia de que quem olha para ela vira pedra. Mas isso é um poder ou é um castigo? Né? A gente tem uma ideia de como se fosse um dos poderes monstruosos da Medusa, aquele que olha ela se transformar em pedra. Na verdade, é um castigo impensável. É impensável. A Atena foi muito criativa. É um castigo terrorífico. Nós andarmos pelo mundo amaldiçoadas, assim, né? Amaldiçoados, assim. Quem nos olha vira pedra. É muito interessante como isso, né? Como foi assim, como as pessoas ouviam a história, sabiam a história, e o foco ficava na Medusa monstro.
a ideia, então, da carta surge para contar um pouquinho da história, da experiência da Medusa, né, que eu já vou, não é uma carta longa, né, a Medusa escrevendo para Afrodite. Mas também quero trazer para vocês, né, já que eu estou falando sobre isso, assim, como se sabia, né, a história do mito, a origem, como que ela é, por que ela é transformada em Medusa, a Medusa é transformada em monstro, mas é interessante como isso é desconsiderado, né? Como é desconsiderado a origem da história, como é minimizada a questão do estupro, por exemplo, né? Como é minimizada a questão da reação de Atena, né, castigando a Medusa. Isso é muito importante de eu falar antes de ler a carta. O Ferenczi, quando ele nos presenteia com a identificação com o agressor, né, como essa forma de pensar os pacientes graves sem precisar lançar a mão da teoria da opção de morte, né, reconhecendo a busca da vida ali, né, quando ele nos apresenta a identificação com o agressor em 1932, ele nos apresenta um outro conceito que é fundamental para a nossa clínica, que é a questão, eu já estava falando antes um pouquinho, do que seria o nosso lugar de quem dá o crédito, né? De quem acredita a dor, que é exatamente o que não aconteceu na relação da Medusa e da Atena. O Ferenczi vai dizer que o trauma é bifásico, né? A gente pode até pensar que é trifásico, porque depois tem a segunda chance, de encontro com alguém que possa dar esse crédito. Mas o trauma, para Ferenczi, seria, então, bifásico. A cena traumática, continuada ou não, as cenas traumáticas em si, e a busca do crédito, e a impossibilidade de encontrar o acolhimento e o crédito. Isso tem sido muito assunto de várias séries, né? Por exemplo, me vem na cabeça agora a série Inacreditável, né, que conta uma história real, né, dessa impossibilidade de encontrar alguém que acolha a dor e a história, no caso de um estupro também. Né? Inacreditável, na Netflix, conta uma história real sobre isso, né? Como não foi creditada a dor, como não foi creditada a denúncia dessa vítima. Bom, então, essa questão para Ferenczi passa a ser fundamental, tanto para entender a etiologia dos casos graves, né? A criança ou a vítima de qualquer idade que não teve creditada a sua dor, né? Que é, está inventando coisa ou é simplesmente desconsiderada. Isso passa a ser fundamental para entender a etiologia dos casos graves, e passa a ser fundamental como orientação, como os novos rumos da psicanálise. Né? É esse o espaço que vai ser oferecido, esse é o sentido da psicanálise. Né? É pela primeira vez a história e a dor ser creditada, né? Que foi denegada e passa, então, a ser creditada. Eu estou trazendo isso porque é interessante, né? Medusa é um mito, mas é tão representativo de cenas reais que acontecem constantemente. E o mito da Medusa, nós mesmos não enxergávamos, sabendo da história, não enxergávamos, não acreditávamos a dor da Medusa. É muito doido isso. Então, na verdade, quando eu estou trazendo identificação com o agressor hoje, eu estou falando do entorno, inclusive. Como que o entorno facilmente se identifica com o agressor. Né? E nós, quase a nossa vida inteira, nós ouvimos a história do mito da Medusa, e a Medusa seguia sendo um monstro. Um monstro que deveria ser decapitado pelo herói Perseu. Por exemplo, tem várias séries interessantes falando disso, né? Mas tem duas séries que agora me vêm na cabeça. Uma se chama Colônia Dignidade, Netflix, né? Que mostra a incapacidade
de todos que estavam no entorno, de reconhecer o abuso que estava acontecendo, os que tinham acontecido e os que estavam acontecendo. Né? Outra série, né? Ou seja, como essa identificação com o agressor é algo de grande dimensão, né? De incapacidade de reconhecer o que está acontecendo. Ou famílias, né, que deixam as crianças na mão de abusadores, né, que acontece também. A outra série que mostra isso numa dimensão enorme se chama Jimmy Savile. Né? Tem um subtítulo que eu não lembro agora, também na Netflix. Conta a história de um abusador que era uma celebridade na Inglaterra. Mas celebridade, assim, né? Com honrarias, com convivência com a realeza, mentor do príncipe Charles, né? Recebido, amigo da primeira-ministra, enfim, da Margaret Thatcher. É incrível, isso era na frente das câmeras. Ele abusava, e na verdade ele era um pedófilo, ativamente um pedófilo, mas ele abusava de mulheres, fazia brincadeirinhas na frente das câmeras. Né? E isso vai passando. Né? Muito facilmente nós somos engolidas, né? Engolidos por esse jogo de cena do abusador. Né? Essa hipnose que o Ferenczi observa que a égua, a qual a égua foi submetida, é uma hipnose que muitas vezes acontece com um grupo de pessoas muito grandes, né? Na Inglaterra, essa história é impressionante. Vejam essa série. Né? Então, só para trazer essa dimensão que, assim como a vítima pode ficar com dúvidas, e quanto mais violento o poder do agressor e, obviamente, a ação do agressor, do abusador, né, maior a dúvida e o crédito da vítima na sua própria percepção, né, esse sentido onírico, esse sentido de autoculpabilização, eu devo ter feito alguma coisa errada, não é possível, o que eu fiz de errado, né, os mecanismos onipotentes, né, no sentido de sim, eu revi essa semana a série do Jeffrey Epstein. Incrível também, né? Como existia uma cortina de fumaça, um encantamento em relação a esses homens populares ou poderosos ou milionários, enfim. Também circulando pela família real, né? O Jeffrey Epstein. Então, né, não só a vítima envolvida na identificação com o agressor, né, que a gente olhando de fora vem aquele tipo de frase, né, mas por que não foi embora? Mas por que não denunciou? Mas a porta estava destrancada, por que não fugiu? Né? O ser humano muito facilmente se descola da dimensão humana e não consegue pensar o nosso nível de vulnerabilidade e de dependência. Né? Ao mesmo tempo, constantemente, né? Essas histórias aqui, o Jeffrey Epstein, o Jimmy Savile, essa história que eu comentei com vocês, Colônia Dignidade, que é um alemão nazista, pedófilo, que se transfere com toda uma comunidade para morar no Chile, né? Como facilmente o grupo social também se hipnotiza. Eu acho que eu vou para a carta e depois a gente pode conversar. Então, essa carta tem mais esse objetivo lúdico de contar a história da Medusa, né, com uma carta inventada que ela teria mandado para Afrodite. Prezada e poderosa Afrodite, lhe escrevo como último recurso. Se lembras bem, sou Medusa, filha de Ceto e Forces, criaturas marinhas, sendo eu a única figura humana, ou seja, a única mortal da minha família.
Vivi para ser sacerdotisa de Atenas, a deusa da sabedoria. A submissão a Atenas e a castidade eram exigências para a minha permanência no templo. No entanto, homens e deuses iam ao templo com intenções bastante distorcidas. Ao invés de adorar a deusa e sua sabedoria, vinham em nome da cobiça, e eu era o alvo. Esses desvios de interesses, que logo se constituíram em assédio, traçaram meu triste destino. Eu estava sendo lançada irremediavelmente a uma situação aniquiladora, submetida às investidas e testemunhando a ira de Atenas, que ia crescendo em relação a mim. Ó Afrodite, eu não tive ninguém de confiança para revelar a ameaça que eu vivi. Uma tragédia de dimensões oceânicas ainda estava por vir. Entre estes deuses e homens, um se sobressaía, com sua crueldade descontrolada. Poseidon, o grandioso Poseidon, deus dos mares e das tempestades, que em toda a sua arrogância e brutalidade me estuprou dentro do templo, no templo de Atenas, com o conhecimento dela sob a estátua da deusa. Apesar de ter suplicado ajuda a Atenas, ela me abandonou à minha própria sorte. Me expulsou do templo, me considerando responsável por seduzir Poseidon. E mutilada por ter minha castidade violada. Por um motivo ou outro, eu não era mais digna de permanecer no templo. Afrodite, não consigo colocar em palavras o desamparo e a extrema confusão que tomou conta de mim. Eu, que com todas as minhas forças evitei as aproximações de Poseidon. Eu que prezava tanto ser sacerdotisa do templo de Atenas. Perdi tudo. É tão difícil compreender qual foi o meu erro. Para fugir da loucura, confesso que enlouqueço. Desacredito da minha própria inocência. Desacredito da minha memória, das minhas percepções. Preciso que venhas em meu socorro o mais rápido possível, antes que eu, definitivamente, extirpe e deixe morrer uma parte de mim. Mas as maldades de Atenas, na sequência do crime nefasto cometido por Poseidon, se seguiram. Ela transformou meus longos cabelos em serpentes, cobriu meu delicado corpo com escamas e me lançou no fundo dessa caverna, onde hoje vivo meu martírio. Como a maior das crueldades, Atenas me lançou mais uma maldição. Toda pessoa que me olha se transforma em pedra. Na sequência dos sofrimentos infligidos, estou condenada a ser um monstro. Imagina a minha solidão. Sou eu a criminosa, sendo caçada como um animal. Peço com todas as minhas forças a sua divina intercessão, antes que essas injustiças sem fim culminem no meu assassinato. Estou entrando mais a fundo nessa caverna. Tenho em mim mesma uma caverna, um lugar escuro de onde surgem dúvidas. Serei eu, afinal, merecedora de tanto sofrimento? Seduzi Poseidon? Traí Atenas? Mas ainda consigo retomar a dolorosa lucidez e pensar: não, tenho sido vítima de uma injustiça imensurável. Poderosa Afrodite, deusa do amor, o mais belo dos sentimentos, és minha última esperança. Tenho informações seguras de que o ambicioso Perseu, acatando as ordens do rei, está vindo me matar.
seria o fim de uma vida de abusos e injustiças. Porém, ainda assim, quebrada ao meio, descrente de mim mesma, transformada em um monstro, ainda assim, teimo em querer viver. Me estenda a mão, ó grandiosa Afrodite. Não tenho mais ninguém por mim. Assinado, Medusa. Essa era a ilustração. Pessoal, muito obrigada. Enfim, agora a gente tem um tempinho para conversar. Eu já fui gostando ali talvez eu não tenha conseguido ler todas as observações e as dicas, né? Mas eu já fui gostando que vocês já foram se manifestando. Quero te agradecer também, Luísa. Eu fico até emocionada vendo a tua carta, né? E fiquei pensando no que tu comentou, assim, né? Da denegação, né? Social quase que a gente tem com relação a esse mito, assim, talvez, né, o quanto tu pode mostrar muito, né, disso pra gente hoje, e talvez o quanto, né, a tua carta tenha um lugar de testemunho, assim. Acho que, né, várias pessoas estão comentando aqui no chat do quanto foi emocionante te ouvir também. E agora estamos abertos, então, né, quem quiser comentar, trazer, né, enfim, algumas coisas, pode. Eu vi que o Maurício Marques e Silva levantou a mão. Para mim, foi quem apareceu primeiro, assim, então, Maurício, a palavra está contigo. Oi, pessoal. Oi, Luiz. Olha, eu estou emocionado de te ouvir. Tá? Eu que te acompanho desde o comecinho da tua trajetória. Meu professor. Saudade do Olha, professor. Estou aprendendo e a tua trajetória intelectual assim, é admirável, muito admirável. Eu acompanho desde o início assim, a tua coragem de não se deixar decapitar, né? E pensar e ter pensamento próprio, assim, admirável. O trabalho é lindo, eu estou assim, completamente de acordo com toda o desenvolvimento que tu foi fazendo desde o Ferenczi, assim, e até eu diria assim que eu acho, às vezes é dito, né, que o Ferenczi resgatou o trauma, a teoria do trauma, né? Eu acredito que ele não resgatou, ele criou a primeira teoria do trauma, porque a teoria do trauma do Freud era do trauma da sedução, não era uma verdadeira teoria do trauma, né? Do Ferenczi foi uma primeira, eu acho, teoria do trauma que era um trauma como ele é muito mais amplo, né, do que assim aquele primeiro que o Freud concebeu, né? Assim, então, eu pensei tanta coisa assim que eu estou com medo de falar demais aqui, né? Mas algumas, pelo menos, eu queria colocar assim como fruto do estímulo que o trabalho trouxe e até algumas sugestões assim para quem, porque eu vi que um monte de gente se interessou, né? Hoje parece que nem o IT esperava tanta procura, né? Assim, tanta gente querendo. E sabe que eu sou apaixonado por mitologia, mas tem uma coisa em especial assim na mitologia que foi uma descoberta para mim. Como eu gosto muito de estudar e todas as mitologias, desde a egípcia, a grega, a chinesa, enfim, celta, enfim. E foi uma descoberta para mim começar a ler sobre mitologia, livros escritos por mulheres, autoras mulheres, e que são muito diferentes, às vezes, dos livros anteriores de mitologia escritos por homens. Por exemplo, tem uma sobre a mitologia chinesa, assim, Li Huiyang. Foi a primeira mulher que escreveu, uma chinesa que escreveu em inglês um livro de mitologia chinesa. Se a gente compara com os livros anteriores, mas não tem nenhuma comparação, é infinitamente superior, assim, né? Agora eu estou lendo também da Eva Coyles, que é uma holandesa e que tem muito a ver com o teu tema, que é um livro fantástico, já tem várias décadas, que é O Reino do Falo, que mostra como a Grécia Antiga, clássica, foi idealizada
né? No que para mim foi assim, lendo ela, eu fui me dando conta o que eu aprendia no colégio sobre a Grécia clássica e o que é a verdade da Grécia clássica, o quanto foi censurada, o quanto foi escondida, obras de arte foram escondidas, né? E idealizada, e como havia uma verdadeira cultura do estupro, por exemplo. Uhum. Era uma cultura do estupro. A misoginia era assim a pedra de toque que ela descreve muito bem da passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro na Grécia Antiga, né, lá em torno de 500 anos antes de Cristo. Tá? E uma coisa que, bom, ela descreve muito bem, eu recomendo muito esse livro dela, de mitologia egípcia, uma outra mulher, a Seton Williams também, que descreve as deusas, porque as deusas poderosas foram censuradas muito ao longo da história, né? Assim, a história foi sendo recontada com essa modificação, né? Assim, e uma coisa que eu achei muito interessante assim da tua carta é que a carta é para Afrodite, né? A Medusa escreve para Afrodite e diz para ela que é a única chance, a última chance dela, né? Por que ela não escreve para Atena, né? Porque Atena também já era uma vítima desse processo. Atena já também tinha sido defeminilizada. Se a gente for ver toda a história de Atena, assim, ela também já foi cortada no seu empoderamento feminino, assim, né? E Afrodite ainda não. Então, Afrodite realmente eu acho que era a última chance da Medusa nisso, né? Assim, enfim. Uma coisa interessante também, eu vou parar por aqui, vai ter um monte de mais coisas assim que eu gostaria de... Uma hora a gente conversa depois, para não tomar muito tempo. Mas uma coisa interessante, assim, que algumas historiadoras relatam, a depilação genital feminina, ela começou a ser feita na antiguidade para que o genital feminino deixasse de se assemelhar à Medusa, as imagens da Medusa, que foi criada com tudo isso que tu descreveu, né? Com essa verdadeira difamação assim da figura dela, né? da vítima. E é interessante pensar assim, né? Que é algo que se criou e que até hoje, né? Tá aí presente na cultura, entre outras coisas, né? Assim, e começou a ser feita já na Roma antiga, para que, né, isso tem registro histórico, assim, para se diferenciar da imagem da Medusa. Enfim, teria muito mais outras coisas, porque o teu trabalho é brilhante, é lindo, assim, né? Mas não quero tomar tempo demais. Obrigada, Maurício, obrigada pela presença. A gente não se encontra muito, mas é muito bom se encontrar. Sabe que com tua fala, Maurício, eu lembrei também, essa semana, na verdade, assim, abrindo um dos livros do Ferenc, em algum momento eu vi o texto dele, que é um trechinho, o simbolismo da cabeça da Medusa. E o que tu comentou é exatamente isso, assim, né? Ele traz o quanto, né, os sonhos e as associações levaram ele a muitas vezes interpretar a cabeça da Medusa como a região genital feminina, né? E eu acho que o quanto, né, esse componente da misoginia, né, está presente talvez na forma como a gente interpretou isso, enfim, como o mito, né, se perpetuou, assim. Uhum. Bom, a gente tem muitos comentários, Luiz, aqui no chat, de muitas pessoas te agradecendo, falando da sensibilidade dessa carta, do quanto foi emocionante te ouvir contando ela também. Eu posso retomar um assinalamento do Maurício, que super me ajudou, porque daí eu posso dar uma passeada nessa questão que ele trouxe, e eu acho que é uma passeada interessante para quem tem vontade de estudar mais Ferenc e se interessou pela nossa conversa no que diz respeito a Ferenc. A questão é essa da teoria do trauma, da retomada da teoria do trauma. Eu acho muito legal o Maurício poder assinalar o que existe de inaugural, já que eu falei inaugural, né? O que existe de inaugural na proposta do Ferenc em relação à proposta do Freud, que foi um dos motivos, ou pelo menos um dos motivos alegados pelo Freud, de que era uma simplificação, e não era possível que todas as neuróticas... Esse é um motivo alegado,
né? Porque tem outros motivos para o Freud abandonar a teoria da sedução. Mas um dos que ele vai trazer com importância é que não é possível que todas as histéricas tenham sido abusadas sexualmente, enfim. Né? E daí, bom, Freud abandona e não espera a clínica, a riqueza da clínica e ajudando ele a transformar a ideia, as contribuições do Etiologia da Histeria. Ele não espera isso, fica apartada a questão do trauma. O Ferenczi, quando retoma ou quando cria a nova teoria do trauma, como o Maurício fala, ele faz algo que é importantíssimo a gente poder ter essa clareza. Né? Se o próprio Freud achou muito reduzido esse entendimento etiológico dos quadros de histeria, o Ferenczi vai trazer uma ampliação muito interessante. A gente já estava falando um pouquinho disso. Né? O Ferenczi vai dizer, existem 3 tipos, basicamente, né? Sim, rapidamente falando, 3 tipos de situações traumáticas. O abuso, ele está pensando em crianças, basicamente, né? O abuso sexual propriamente dito, o que ele vai chamar de castigos passionais, que daí tem muito a ver com a cena do adestramento do cavalo selvagem, adultos que castigam de acordo com o seu humor, né? Quadros de esquizofrenia, bipolaridade, transtorno antissocial, né? Adultos muito instáveis emocionalmente e que geram um ambiente caótico, porque a criança fica tentando decodificar como é que ela tem que agir e não existe nenhum código para ser decodificado. E o terceiro, vejam só, lá em 32 ele vai falar de um terceiro tipo de situação traumática, que é o que ele vai chamar de terrorismo do sofrimento, que é o adulto, agora a gente, né, pensando em alienação parental, né, é o adulto que promove a criança para ser seu confidente, né? Seu confidente, seu cúmplice, né? Quem eu odeio, tu vai odiar, quem eu amo, tu vai amar, né? A criança promovida a ser confidente. Claro que essas 3 coisas podem acontecer juntas, né? Mas se a gente for pensar o que se repete nessas 3 situações que ele vai exemplificar como situações traumáticas, o que se repete? Né? O abuso sexual, a criança colocada nesse lugar que tenta decodificar um mundo caótico, e a criança que é promovida a confidente e conselheira. O que tem em comum é que esses 3 exemplos nos falam de situações em que a criança teve a sua infância roubada, interrompida. Né? São 3 situações que vão nos falar de crianças que foram captadas para serem adultas precocemente. Né? Então, esse é o inaugural do Ferenczi falando em trauma. Né? Ele vai tratar, não é da questão sexual em si, é como adultos incapacitados de dar conta da sua própria dor, do seu próprio desejo, da sua própria doença, roubam a infância da criança. Até a gente pode dizer, roubam a irresponsabilidade da criança. A criança passa a ser impedida de viver o descanso e a irresponsabilidade da infância. Ele está falando de criança, mas alguma coisa muito íntima é roubada de um adulto quando é vítima de uma circunstância traumática violenta, né? Algo é roubado desse adulto também. Posso falar? Tu tá aí, Neida, querida. Não ia perder, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, Lisa, está muito legal. Bom, eu queria dizer uma coisa, assim, eu não estou entrando em defesa de Perseu, viu? Não. Mas assim, eu trabalhei no Serviço de Saúde Mental Melanie Klein muito tempo com crianças abusadas, né? Atendendo crianças e famílias, né? Crianças abusadas.
E eu tinha uma conta-transferência assim, catastrófica em relação ao abusador. Até que chegou uma época em que nós íamos fazer grupo com esses abusadores, né, a pedido da justiça e tal, tal. Eu não quero saber, Deus me livre, né? Não quero nem olhar para, né? De ter vivido tão próximo o sofrimento daquelas crianças, né? Bom, em resumo, né? Como na época eu era uma das que tinha experiência em fazer grupo, então fui fazer grupo com a outra pessoa em coterapia, né? Claro que foi muito, muito difícil começar aquele grupo, né? E até poder assim, né? Olha, vamos ver quem são essas pessoas, né? E à medida que eu fui trabalhando e escutando as histórias, é isso que tu está dizendo, né, Luísa? O que tem por trás de cada um desse agressor, desse abusador. E à medida que tu vai escutando as crianças que estão dentro deles, tu vai entendendo, não justificando, mas tu vai entendendo, né, o que aquele comportamento, né? Então, com aquilo que tu tem ali, como é que tu vai trabalhar com essas pessoas? É uma situação muito difícil, mas bem como tu disseste, né? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua infância roubada de um jeito e vai reagir quando adulto, né? Com as suas crianças, né? Da mesma forma. Então, realmente é muito difícil, né? Cortar esse ciclo que vai se repetindo. E para a gente trabalhar também é muito difícil, é muito sofrimento. É como se tu tivesse a todo instante, né? A todo instante, olhando para a medusa e tu vai virar pedra, sabe? É essa sensação, assim. Ó. Eu só queria trazer essa experiência, assim, de quão difícil é para a gente, terapeuta, né? Poder trabalhar, né? Tanto com as crianças como com os abusadores. Né? Obrigada, Eneida. Eu conheci essa história, muito, muito interessante, uma experiência muito interessante, né? De alguma forma, assim, dependendo do tempo de trabalho, né? Do tempo de possibilidade de conhecer uma pessoa, em algum nível a gente reencontra a criança, né? Pode ser que a gente não tenha mais nada a fazer por essa criança, mas se a gente tiver tempo, talvez a gente reencontre essa criança. Exato. Mas não justifica abrir a guarda, né? O Maurício. Se alguém quiser falar antes, mas se não, eu Tomaio, eu estava ouvindo, né, o que a Eneida estava dizendo e eu lembrei, até rebotei ali no chat, né? O Perseu era filho de um estupro de Zeus com a princesa Danae, né, foi estuprada, sob a forma da chuva dourada, que é o nome de uma perversão, né? Aliás, que se diz que o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Enfim. Então, Perseu era filho de um estupro, Narciso era filho de um estupro, tudo está registrado na história da mitologia, né? E por isso que a Eva Coelho fala da cultura do estupro na Grécia clássica, assim, e ela demonstra né, com cerâmicas, com relatos da época, assim, né? Que não deixa dúvida, assim, né? É um livro muito impressionante, assim. É um outro de uma outra historiadora, uma espanhola, Érica Bornay, também, As Filhas de Lilith, que é um outro livro extraordinário também, que dá um relato semelhante. E uma coisa que eu fiquei pensando assim sobre isso, né, estava dizendo sobre salvar o agressor, né? É que eu acho que o Ferenczi foi um dos que ressaltou, o Winnicott depois também muito bem, o quanto a autoculpabilização, né, funciona como defesa da onipotência, mas, na verdade, a defesa contra uma impotência avassaladora
que normalmente conduziria ou ao suicídio, tá? Ou a patologias psicossomáticas muito graves ou adições muito graves. Então, às vezes é difícil a gente entender como a culpa pode ser defensiva, né? Mas a culpa só surge em decorrência de tentar salvar a onipotência, mas essa onipotência já é defesa contra uma impotência insuportável, né? Uhum. Assim, e eu acho que isso o Ferenczi começou a mostrar, o Winnicott também, né? Inclusive, só para frisar que estou totalmente de acordo com o que tu ressaltou sobre a questão da pulsão de morte, e eu acrescentaria mais uma coisa. Eu acho que a teoria da pulsão de morte muitas vezes é usada pelo analista para salvar a sua onipotência diante da impotência terapêutica, né? E ela frequentemente é usada de forma disfarçadamente acusatória para com o paciente. Né? Então, eu estou totalmente de acordo, acho importantíssimo isso que tu trouxe, assim, né? Enfim, né? Só queria sublinhar. Posso falar, Clara? Não sei se tem alguém, se tiver alguém querendo falar, eu espero um pouquinho. Claro, pode ser. Posso falar? Tá, essa questão que o Maurício trouxe da culpa, eu acho que é fundamental essa questão, ainda deixa a gente meio, né, deixa a psicanálise ainda no contrapé, essa questão, a gente pensar na culpa como uma defesa, né, um mecanismo de defesa, né, porque foi tão valorizado sentir culpa, é uma coisa tão, enfim, né, é atingir um nível de maturidade. Quase glamourizada, né? Glamourizado, sentir culpa, mas é interessante porque o Winnicott, no início, ele chama culpa, e daí ele faz uma diferenciação. Culpa pessoal é uma coisa, né, que é inerente ao amadurecimento. Outra coisa é a culpa injetada, de fora para dentro, que é uma questão dele pessoal, inclusive, né, de tentar fazer a mãe dele ser feliz, que ele vai falar sobre isso. E depois ele deixa, né, Maurício, de usar a palavra culpa para falar em maturidade, né? Daí ele abandona, né? Ele não quer mais dar margem a essa confusão e começa a falar em concernimento, e ele não trata muito disso, mas fica claro na obra dele que culpa diz respeito a mecanismo de defesa onipotente, né, como o Maurício está trazendo. E o Ferenczi está passeando mesmo por aí, quando ele vai falar, né, da necessidade de absolver o agressor, e quanto maior a minha dependência, maior o mecanismo interno, né, a ação interna, autoplástica, para absolver esse agressor, e a defesa onipotente de se gerar uma ideia, né, se gerar uma sensação de autoculpabilização, né, porque tem a culpa, ela tem embutida uma esperança, né, uma esperança de que se eu fizer diferente, vai dar certo. A culpa é minha, se eu fizer diferente, vai dar certo. É um mecanismo de defesa, ainda que absolutamente perigoso, né, como o Ferenczi vai tratar, são mecanismos de defesa que pagam um preço muito alto. Tanto mais alto o preço que pagam, quanto mais violenta foi a ação traumática. Né? Um mecanismo que cobra um preço mais alto para dar conta dessa ameaça impensável, enfim. Sim, mas se a gente for pensar que, às vezes, a alternativa que existia para aquele indivíduo naquele momento era o suicídio, ou era alguma outra coisa, ainda pior, né? Sim, ainda pior, sim. O Winnicott vai falar alguma coisa assim, né? É mais intolerável reconhecer que o ambiente do qual a gente depende é louco, né? É mais intolerável isso do que a gente se reconhecer como louco. E daí tem a clássica caso clínico do Winnicott, do louco sou eu, né? Justamente ilustrando essa ideia. Alguém perguntou da questão da que eu comentei da identificação com o agressor. Alguém colocou no chat. Do termo identificação.
Não sei, posso falar um pouquinho disso? Tá. Pois é, no final da vida, bem no finalzinho, agora eu vi que a Marta Leal está aí, ela também é do Comitê Ferenzi, e isso tem sido nosso assunto. No final da vida, o Ferenzi ele propõe o termo intropressão. Na verdade, seria interessante que ele tivesse inventado uma expressão em vez de falar de identificação com o agressor, porque eu penso que identificação não dá conta e intropressão ainda é muito é pouco expressivo para falar da violência que é botar algo para dentro, né? Como introjeção é um termo que diz respeito ao desenvolvimento saudável para o Ferenzi, também não é bom, né? Então acho que a gente podia pensar num termo, inventar um termo para falar desse mecanismo tão violento que, com o uso da expressão identificação, cai num terreno mais ana-freudiano do que ferenziano, inclusive. Mas era isso que eu estava comentando. Magali. Oi. Então, eu queria primeiro te cumprimentar, Luísa, pela belíssima, né, apresentação que nos emociona muito. Eu já tinha ouvido tu contar sobre essa carta, Afrodite, numa outra apresentação tua, e fiquei pensando nessa questão que o Maurício levantou sobre por que a carta foi dirigida, né, para Afrodite e não para Atena, né? E pensei na grande questão do trauma, que é a desesperança, né? E que como essa escuta que possa validar, né? É um caminho de esperança, do amor, né? E aí eu pensei numa situação mais ampla que a gente está vivendo agora, com tantas crises, pandemia, polarizações políticas, e a questão que a gente tem trabalhado também sobre os monstros, né? Que precisam, enfim, se manifestar e que também nos habitam, mas que nós somos seres humanos, né? Então, gostaria que tu falasse um pouco dessa questão da desesperança e da esperança numa questão mais ampla, social, como é traumática, né? E como é que a gente podia pensar a partir desse vértice que tu, né, tão bem está nos colocando, assim. Era isso. Que desafio! Que desafio! Mas te ouvindo, eu vou dar uma passeada por outro autor agora, que eu acho que não fica longe da ideia da identificação com o agressor, porque tanto o Winnicott como o Ferenzi, logicamente, esses autores que levam em consideração as questões do ambiente humano, são autores que a gente muito tranquilamente consegue usar, no melhor sentido do usar, para fazer compreensões sociais amplificadas, né? A própria identificação com o agressor. A gente pode pensar isso numa dimensão social política, né? Os mecanismos que estão sendo colocados em ação, né, servem para uma dimensão mais amplificada também. Mas o autor que eu ia lançar mão que tu acabou me inspirando, lembrar dele, é o Bolas, quando ele fala... Eu acho que ele deveria ter escrito mais sobre isso, porque eu acho sensacional e porque eu acredito que tem uma complementariedade muito legal com o conceito de identificação com o agressor, que é quando o Bolas vai falar da simplificação... E é uma aproximação que eu faço no meu texto Sedução Maligna, que está no Breve Ensaio sobre a Maldade. A aproximação que eu faço entre esses autores é que o Bolas vai assinalar no texto dele Estado de Mente Fascista, que quando estamos muito vulneráveis, nós buscamos simplificações. Isso serve para o indivíduo, serve para um grupo, serve para uma nação, né? Serve para a gente entender o nazismo, o fascismo. Quando o indivíduo ou o grupo está muito vulnerável, fica ávido por simplificações, né? Discursos e promessas simplificadoras,
né? Daí a gente pode pensar isso na dimensão do indivíduo, né? Alguém que vem e diz, nossa, investe o teu dinheiro aqui comigo, que tu vai ganhar 15% ao mês, 20% ao mês, faz isso, né? Deixa comigo o teu dinheiro que eu resolvo, né? Ou promessas de amor eterno e incondicional, né? E o Bolas vai falar isso, eu acho genial essa observação que ele faz, né? Quando nós estamos machucados, vulneráveis, a gente se torna presa fácil para as promessas de simplificação. No texto dele, ele chega a trazer uma passagem de um discurso do Mussolini, que passa por aí, né? O Mussolini diz assim, programa de governo? Para que programa de governo? Eu só tenho uma coisa a falar para vocês, nós vamos retomar o nosso desenvolvimento, pronto, é isso, eu estou prometendo para vocês. Alguma coisa assim, o discurso dele. Enfim, né? E eu acho que essa ideia do Bolas, ela faz uma relação, né? Possível a gente fazer relação bem interessante com a questão da identificação com o agressor nessa dimensão mais social, política mais amplificada, né? A vulnerabilidade de um povo em determinada circunstância, em determinado tempo, né? E a busca de figuras messias, mestres, simplificadores. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Eu estou um pouco com a tarefa, né, de trazer o relógio, assim, porque a gente está se aproximando do nosso horário, mas queria, né, enfim, te agradecer muito, Luísa, né, acho que tu trouxe, enfim, muitas contribuições para a gente, um aprofundamento teórico incrível, assim, e acho que fica em mim, imagino que em muitas outras pessoas também, o desejo de seguir pensando, né, sobre e contigo também, assim. A gente está se encaminhando para o final da atividade, então, enfim, a gente ainda tem uns minutos. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se tu, Luísa, quiser trazer, né, alguma outra questão também. A Andréia fez uma observação ali bacana. Sim, André quer falar? Bem interessante a tua observação. Juntando um pouquinho que você, tudo bom, Luísa, faz tempo que a gente não se fala. Muito bom te ouvir. Quando eu tenho uma brechinha, eu corro para te ouvir. Não, era só um resuminho, acho que eu estava mais organizando um pouco as coisas que tu estava colocando, para ver se fazia sentido mesmo para mim. Mas é um pouco isso, né? Assim, eu fico pensando, né, nessa questão da esperança, né? Parece que ele, né, a vítima vai mortificando parte de si mesma, né? Mas ela guarda nela a esperança, dá espaço dentro dela para esse agressor, nessa identificação, talvez na esperança de que algo bom, né, tem algo bom nele que a deixe ainda com algum sentido dela mesma, né? Porque se ela vai mortificando partes dela, ela vai abrindo lugar para esse agressor dentro dela, né? Para salvá-lo, para se culpabilizar ao invés de, né, de vê-lo nesse lugar de agressor, né? Não sei se faz sentido, não, foi só arrumando, assim, as ideias na minha cabeça. Não, o teu texto ali tá bom demais. Eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Tá bom demais, né? Que essa ideia justamente pelo nosso nível de dependência em relação ao ambiente durante a vida toda, né? Claro, inicialmente absolutamente dependente, como é necessário manter uma ideia, ou, né, escapar da ideia de que o ambiente ou está absolutamente caótico, né? Como o Íñigo é mais tolerável pensar que nós estamos fazendo loucuras
até porque isso, né, dá a ideia de que então vou fazer diferente, né? Alimenta uma onipotência de não, então eu posso fazer diferente. Que é bem o teu comentário ali. Obrigada, Andréia. Luísa? Oi. Oi, Cristina, tudo bem? Eu bem? só queria dar uma palavra, assim, como esse tema é pertinente no momento atual também que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo muitas denúncias que estão sendo desnudadas, né? De poder, o que esse poder pode fazer com as pessoas. E muitas das descrições que você nos falou sobre essa nuvem, esse hipnotismo, né? Como nós estamos vendo até declarações de várias mulheres que estão passando, que passaram por isso, por exemplo, pelo presidente aí da Caixa, né? Que são notícias, são depoimentos que as pessoas estão falando muito, né? E assim existem vários, né? Então é só para reforçar assim o quanto é importante a gente falar disso num momento também social que nós estamos vivendo, né, e que nós precisamos cada vez mais compreender para poder acolher e ao mesmo tempo denunciar também, né, dar força para as mulheres poderem fazer essas denúncias também com o acolhimento. Obrigada, Luísa, foi muito Cristina. emocionante, tá? Obrigada pela presença. Que bom te encontrar aqui. Bom, a gente está no nosso horário. Queria agradecer a presença de todos e todas. E, além disso, também queria deixar um convite a todos e todas. A gente tem a jornada do Itipoa, agora, dia 21 e 22 de outubro, e a nossa jornada tem a temática Os Tempos do Trauma. Então, acho que nessa discussão toda que a gente teve hoje se junta também com algumas outras discussões que a gente vai poder ter nessa data. Então, todos estão convidados também, as informações da jornada estão na página do Itipoa. Luísa, quero te agradecer de novo, acho que foi incrível poder te ouvir, incrível poder compartilhar esse espaço contigo também. E passo a palavra para ti, e aí podemos, então, encerrar a nossa atividade hoje. Bom, só agradecer ao IT, né? Como eu comentei no início, mas eu acho que vale a pena comentar de novo, tem sido há décadas já um lugar, né, de encontro com Ferenczi, e eu tive a oportunidade, enfim, né, de ser chamada e de ter a possibilidade de conversar com vocês e de escutar vocês, né, com grupos, né, e pessoas que já há tanto tempo se interessam pela teoria desse autor e acolhem e suportam, sustentam e suportam a teoria desse autor. Enfim, agradeço a todos, muito bom encontrar vocês, rostos queridos, muitos bem conhecidos, né, amigos queridos, outras pessoas que eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo hoje. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada.